Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Temos aqui um estudo denso, cheio de detalhes, sobre uma descoberta que pode, de verdade, mudar as regras do jogo para uma forma bem específica de autismo. E o pedido foi claro, nada de resumos apressados. Vamos dissecar cada pedaço dessa pesquisa, sabe? Entender a ciência por trás das manchetes. É isso aí. O centro da nossa conversa é um estudo sul-coreano, publicado no finalzinho de 2024 e divulgado agora em 2025, que é, simplesmente fascinante. Sul-coreano, que interessante. Sim, e ele investiga como uma molécula muito, mas muito antiga, o lítio, conseguiu reverter sintomas de autismo em modelos animais. E o ponto-chave que você mencionou é que não é em qualquer animal, né? Exato. É em um grupo com uma mutação genética muito particular. E só para deixar claro, estamos falando de material validado, publicado na Molecular Psychiatry, uma revista do grupo Nature. É ciência de altíssimo calibre. O que me deixa de queixo caído é exatamente isso. A gente pensa em pesquisa de ponta e imagina, sei lá, moléculas super complexas desenhadas por inteligência artificial. Sim, claro. E de repente, a grande estrela é o lítio. Um elemento com mais de 70 anos de uso na psiquiatria, super conhecido para tratar transtorno bipolar. É como redescobrir uma ferramenta antiga. Totalmente. É como achar uma ferramenta que seu avô usava e descobrir que ela conserta um satélite. Ok, vamos desempacotar essa história. Vamos começar por esse protagonista improvável então, o lítio. Quando a gente fala dele, não é uma droga complexa, certo? Nem um pouco. É literalmente o terceiro elemento da tabela periódica, algo que surgiu logo depois do Big Bang. Uma coisinha minúscula, um íon. Exatamente. Comparado às moléculas farmacêuticas modernas, ele é incrivelmente simples. E na farmacologia, existe até um jargão para descrever drogas como ele. Um jargão? Qual? São chamadas de moléculas sujas. Sujas? Nossa, isso não parece um bom adjetivo para um remédio. O que exatamente significa isso? Não me parece um elogio. Não é mesmo, mas é um termo técnico. Suja significa que ela não tem um alvo molecular único e preciso, sabe? Ah, entendi. Em vez disso, ela interage com dezenas, talvez centenas de vias diferentes no cérebro ao mesmo tempo. Mas o que a pesquisa do Institute for Basic Science, o IBS da Coreia do Sul, mostra de forma brilhante é que essa bagunça aparente é, na verdade, sua maior força. Interessante. Eles não estão usando o lítio como um mero estabilizador de humor, mas como uma ferramenta cirúrgica molecular. Ferramenta cirúrgica, gostei do termo. Então a ideia não é só, acalmar o sistema, mas consertar algo que quebrou na base. Precisamente. A hipótese revolucionária aqui é que o lítio pode corrigir falhas específicas que aconteceram durante a formação do sistema nervoso. Uau! Isso sugere algo que até pouco tempo parecia ficção científica, que a própria arquitetura do cérebro, uma vez estabelecida, talvez possa ser reformada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para a gente entender essa reforma, a gente precisa saber qual era o problema no projeto original. O autismo não é uma coisa só, né? É um espectro imenso. Onde exatamente esse estudo mirou? Eles miraram com um laser. O foco foi uma forma de autismo chamada sindrômica. Sindrômica. O que isso quer dizer? Significa que ela é causada por um erro claro e identificável em um único gene. Nesse caso, o gene é o DYRK1A. DYRK1A. Onde ele fica e o que ele faz de tão importante? Ele tem um endereço bem famoso no nosso genoma. Fica no cromossomo 21. É o mesmo cromossomo que, quando aparece em 3 cópias em vez de 2, causa síndrome de Down. Ah, claro. Na verdade, na síndrome de Down, um dos problemas é justamente o excesso da proteína que esse gene produz. Pera, então se na síndrome de Down o problema é o excesso dessa proteína,
O que acontece no extremo oposto? A falta dela é igualmente problemática? É igualmente, se não mais, problemática. O corpo não consegue compensar. A condição do estudo é exatamente essa, a falta da proteína. Chama-se síndrome relacionada ao DYRK1A. E a causa técnica disso? A causa técnica é a haploinsuficiência. É um nome complicado para dizer que uma das duas cópias do gene que a gente recebe dos pais simplesmente não funciona. O resultado é que o corpo opera com só 50% da dose necessária dessa proteína. Metade. Fico imaginando o impacto real disso na vida de uma pessoa. O que os dados do relatório mostram sobre as consequências? As consequências são severas e aparecem bem cedo. A tabela na fonte é bem direta. Mais de 90% dos casos têm microcefalia, ou seja, uma cabeça menor indicando que o cérebro não cresceu o suficiente. Nossa! A deficiência intelectual, de moderada a severa, é universal, afeta 100% dos indivíduos. O diagnóstico de transtorno do espectro autista acontece em uma faixa bem alta, entre 46% e 85% dos casos. E tem mais alguma coisa? Sim, além disso, são comuns um atraso profundo na fala, ou até ausência dela, e quadros de ansiedade muito, muito intensos. Uau! Então esse gene não é só um coadjuvante, ele é um dos arquitetos principais do cérebro. Totalmente. O DYRK1A é uma enzima do tipo quinase. Pense nas quinases como os mestres de obras de uma célula. O trabalho delas é ativar ou desativar outras proteínas, dando ordens. Certo, chefe da obra. Exato. E o DYRK1A tem duas funções cruciais. Ele diz para as células-tronco pararem de se multiplicar e começarem a virar neurônios. Depois, ele supervisiona o crescimento dos dendritos, que são como os braços que os neurônios esticam para receber informações. E sem ele? Sem ele em quantidade suficiente, a obra desanda. O cérebro acaba sendo construído com menos tijolos, que são os neurônios, e com uma fiação, as conexões, muito mais pobre. Entendi. A analogia usada na fonte é perfeita. É como tentar montar uma rede de internet de alta velocidade numa cidade, mas com metade dos cabos e roteadores. Simplesmente não funciona direito. Entendi. Então, a raiz do problema é um mestre de obras do cérebro que simplesmente não aparece para trabalhar. Isso me faz pensar como é que se recria uma falha tão específica em laboratório. Parece uma tarefa monumental. E foi. Esse é um dos pontos altos do estudo. Eles não usaram um modelo genérico, sabe? A equipe do IBS criou um modelo animal de altíssima fidelidade. Como assim? Eles pegaram uma mutação humana real, conhecida como I48K, e a inseriram no gene DYRK1A de camundongos. Foi um desafio técnico brutal. Imagino. A fonte menciona que a ausência total desse gene é letal. O embrião nem se desenvolve. E a ausência parcial, que era o que eles precisavam, tem uma taxa de sobrevivência baixíssima, menos de 5%. Menos de 5%. Ou seja, a maior parte dos filhotes não vinga. Eles tiveram que ser muito persistentes. Extremamente. Mas eles conseguiram estabelecer uma colônia viável. E o mais importante, esses camundongos eram um espelho dos pacientes humanos. Replicaram os sintomas. Exatamente. Eles tinham cérebros menores, a microcefalia, e exibiam comportamentos muito claros de ansiedade e isolamento social nos testes. O modelo era robusto. E aí entrou o lítio. Como foi a abordagem? Deram o remédio e cruzaram os dedos? A metodologia foi muito mais elegante. Eles administraram o carbonato de lítio durante a fase juvenil dos camundongos. Que seria equivalente a qual fase em humanos? Mais ou menos a infância e pré-adolescência, uma janela crítica para o amadurecimento do cérebro. E aqui vem o detalhe genial. Eles esperaram os animais se tornarem adultos muito tempo depois do fim do tratamento para fazer todos os testes. Ah, então eles não queriam ver um efeito temporário. Queriam saber se a reforma era permanente. Exato. E os resultados foram de cair o queixo. Não foi uma melhora sutil, foi uma reversão em cascata. O volume cerebral, que era reduzido, voltou ao normal. Sério? Sim. O comportamento social, que era de isolamento, foi restaurado a um nível indistinguível do de animais sem a mutação.
A ansiedade diminuiu drasticamente. E a nível microscópico? Quando olharam no microscópio, a fiação cerebral estava consertada. Neurônios com dendritos mais longos, mais complexos e repletos de novas conexões. Até a bioquímica cerebral estava normalizada. É uma reversão completa, então. Mas isso me parece quase bom demais para ser verdade. E em estudos com animais, é comum ver uma melhora em 1 ou 2 comportamentos. Mas normalizar tudo, do tamanho do cérebro à bioquímica, isso é raro, não? É raríssimo. O que torna esse caso tão diferente? É que eles não trataram um sintoma. Eles parecem ter consertado a causa raiz. A persistência dos efeitos é a maior pista. Certo. A implicação é que o lítio não agiu como um paliativo. Ele parece ter reaberto uma janela crítica do desenvolvimento cerebral, dando ao cérebro uma segunda chance de se conectar da maneira correta. E essa correção se manteve por toda a vida do animal. Ok, a minha cabeça está explodindo com isso. Qual é o truque? Como um simples íon, uma molécula suja consegue orquestrar essa reforma cerebral tão completa e duradoura. Qual é a dança molecular que está acontecendo aí? A dança é a parte mais bonita da pesquisa. O estudo identificou que a falta de DYRK1A desliga uma via metabólica crucial chamada mTOR. mTOR. Isso. Pense na mTOR como a cozinha da célula, responsável por produzir as proteínas que constroem e fortalecem as sinapses, as conexões neurais. Com a mutação, a mTOR estava basicamente dormindo. A cozinha estava fechada. Ok, então o interruptor principal está quebrado. Como o lítio consegue religar a energia? Ele não conserta o gene, então como ele faz isso? Ele usa uma porta dos fundos. O lítio é famoso por inibir uma outra enzima, a GSK3-beta. Acontece que, em um cérebro saudável, existe um equilíbrio do tipo gangorra entre a DYRK1A e a GSK3-beta. Uma gangorra? Exato. Quando a DYRK1A está em baixa, a GSK3-beta fica hiperativa, desequilibrando tudo. Ao inibir a GSK3-beta, o lítio restaura o equilíbrio da gangorra e, por consequência, a via mTOR acorda, a cozinha volta a funcionar. Adorei. A analogia do relatório faz todo sentido agora. O termostato principal, o GYK1A, quebrou e a casa está gelada. O lítio não conserta o termostato, mas ele encontra um interruptor de emergência, a GSK3-beta, que liga o aquecedor, a mTOR, diretamente. É exatamente isso. Mas a história tem mais uma personagem, que foi talvez o achado mais elegante de todos. Uma proteína que eles chamaram de elo perdido. O nome dela é Calirin-7. Calirin-7? O nome me lembra alguma coisa. Lembra a deusa hindu Kali, a deusa de múltiplos braços. A proteína ganhou esse nome porque, assim como a deusa, ela tem vários braços para se conectar a outras moléculas. A função dela é ser uma proteína de andaime, sabe? Ela dá estrutura física para as espinhas dendríticas. E o que são essas espinhas? Imagine que o dendrito é o braço do neurônio. As espinhas são como os microfones minúsculos nesse braço, as estruturas que de fato ouvem os sinais químicos dos outros neurônios. Certo. O que acontece na mutação DYRK1A é que, sem a regulação correta, a Calirin-7, o andaime, fica instável. E sem o andaime, as espinhas, os microfones, simplesmente desmoronam. Ah, então não é que o sinal não está sendo enviado, é que não tem ninguém ouvindo do outro lado. A infraestrutura de comunicação simplesmente colapsou. Que imagem poderosa. Exatamente essa imagem. O neurônio fica funcionalmente surdo. E o tratamento com lítio restaurou os níveis e a estabilidade da Calirin-7. Com o andaime de volta, os microfones foram reconstruídos. As orelhas do neurônio voltaram a crescer. Exatamente. A comunicação foi restabelecida. O cérebro precisa de um equilíbrio entre excitação, o acelerador, e inibição, o freio. O que o lítio fez, em última instância, foi consertar o acelerador que estava quebrado. Isso tudo parece incrivelmente promissor no laboratório, mas a gente sabe que existe um abismo entre um camundongo e uma criança na sala de um médico. Quais são as barreiras mais assustadoras que separam essa descoberta de se tornar um tratamento real? Agora entramos no temido Vale da Morte da ciência,
a transição da bancada do laboratório para a farmácia. E as barreiras são muitas. Qual a primeira? A primeira é a idade. O tratamento funcionou em animais jovens. A grande pergunta é, funcionaria em um adulto cujo cérebro já está completamente formado e talvez tenha perdido essa plasticidade? A intervenção precoce parece ser a chave. E a dose? Não dá para usar a mesma matemática de um camundongo de 20 gramas e uma criança de 20 quilos, imagino. De jeito nenhum. A conversão de dose entre espécies é complexa. Usa uma fórmula chamada conversão alométrica, baseada na área de superfície corporal. E com o lítio, o problema é ainda maior. Por quê? Ele tem uma desvantagem notória. Sua janela terapêutica é minúscula. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a diferença entre a dose que funciona e a dose que é tóxica é perigosamente pequena. Por isso, o tratamento exige exames de sangue constantes para monitorar os níveis. O que é um grande complicador, ainda mais em crianças. Exato. E os efeitos colaterais a longo prazo são uma preocupação real. Há riscos para os rins, para a tireoide, além de efeitos neurológicos como tremores, confusão mental, coisas que podem ser difíceis de identificar em crianças com autismo não verbal. E tem o fato de que isso não é para qualquer um com um diagnóstico de autismo, certo? Esse é o ponto mais crucial. Isso não é um tratamento para o autismo em geral. É um tratamento para uma condição genética e específica. Então precisa de um diagnóstico genético primeiro. Sim, é preciso fazer um sequenciamento genético e confirmar a mutação no gene DYK1A, que só está presente em algo entre 0,1% a 0,5% de todos os casos de autismo. É a mais pura definição de medicina de precisão. Certo. Agora, esse estudo do IBS é um evento isolado, um ponto fora da curva, ou ele se conecta a outras pesquisas que estão acontecendo? Felizmente, ele não está sozinho e isso o torna ainda mais forte. Ele faz parte de uma tendência maior de olhar para as causas genéticas do autismo. Tem algum outro exemplo? O paralelo mais direto vem de pesquisas com a síndrome de Phelan-McDermid, que é causada por mutações em outro gene, o SHANK3. Assim como o DYK1A, o SHANK3 é uma peça fundamental na estrutura das sinapses. E já estão testando lítio para isso também. Sim, já existem ensaios clínicos em humanos em andamento, como NCT04623398, testando justamente o uso de lítio para essa síndrome. Então a ideia de que o lítio pode consertar sinapses defeituosas em subgrupos genéticos está ganhando força em várias frentes. Exatamente. Uma descoberta reforça a outra. Mas, para complicar um pouco o cenário, a fonte também aponta para um paradoxo científico bem interessante envolvendo o lítio. Ah, eu vi isso. Um estudo da UCL sugeriu que altos níveis de lítio na água potável durante a gravidez poderiam, na verdade, aumentar o risco de autismo. Uau, pera um pouco, isso parece uma contradição gigantesca. Como a mesma molécula pode ser a vilã e a heroína da mesma história? Meu cérebro deu um nó agora. É aqui que a beleza da biologia se revela. O contexto é tudo. O estudo da UCL fala de uma exposição fetal. Durante a gestação, há um cérebro neurotípico em plena formação. Certo. O estudo do IBS, por outro lado, fala de um tratamento pós-natal, na infância, para um cérebro que já nasceu com um defeito genético específico. Ah. O que pode ser um disruptor para um embrião em desenvolvimento normal, pode ser um agente corretivo para uma criança com uma condição pontual. A mesma chave pode abrir uma porta ou arrombar outra, dependendo da fechadura. Que explicação fantástica. O veneno está na dose, na idade e nos genes. Ok, fizemos uma análise bem profunda. Se fôssemos destilar os pontos essenciais, as conclusões que realmente precisam ficar, quais seriam? Eu resumiria em 4 pontos principais. Primeiro, há uma esperança real aqui. Este é um estudo legítimo, robusto, que abre um caminho concreto para tratamentos que atacam a causa biológica e não apenas os sintomas. Certo, esperança. Qual o segundo? Segundo, o mecanismo está claro. A restauração da proteína Calerin-7 é um alvo molecular definido, o que no futuro pode levar ao desenvolvimento de drogas mais seguras e específicas que o lítio. Ok, um alvo para o futuro. Terceiro, Terceiro, não é para todo mundo. Isso reforça a ideia da medicina de precisão,
sendo uma terapia específica para subtipos genéticos. E quarto, muita cautela com o hype. A parte do realismo. Isso. O lítio é um medicamento poderoso e complexo. E a transição para humanos exige ensaios clínicos extremamente cuidadosos e rigorosos. Uma mensagem de otimismo com uma dose bem necessária de realismo. Perfeito, foi uma análise incrível. E o pensamento final, que eu acho que é a ideia mais forte que emerge do material, é este. O que estamos vendo é o futuro da psiquiatria se tornando realidade. Como assim? Estamos saindo de diagnósticos guarda-chuva, como autismo, e caminhando para diagnósticos moleculares, como síndrome de deficiência de DIRK1A ou sinaptopatia SHANK3. Cada um com seu tratamento desenhado sob medida. E o lítio nisso tudo? E é quase poético que uma molécula primordial como o lítio, nascida junto com o universo, possa ser a chave que está abrindo a primeira dessas novas portas. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!